Tira de nós, meu Pai, toda falta de atenção e reverência, que porventura, Senhor, o inimigo queira atrapalhar. E te pedimos, ó Senhor, que o Senhor, meu Pai, fale aos corações de forma poderosa. Usa o teu servo, um instrumento nas suas mãos, para nos trazer, meu Pai, as bênçãos celestiais. Meu Pai, o Senhor pode salvar por essa palavra, libertar vidas. O Senhor pode transformar, meu Pai, para o Senhor. Jesus Cristo, Pai, teu Filho. O Senhor pode tirar do abismo, o Senhor pode tirar da opressão. O Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa. Pai, em nome de Jesus Cristo, te suplicamos, ó Pai, que nossos ouvidos sejam realmente Em nome de Jesus Cristo, Pai, teu Filho. nosso coração receptivo, a visita do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa fazer uma obra tremenda. Em nome de Jesus Cristo, Pai, teu Filho. Dando uma unção do teu Espírito. Assim nós queremos a vitória de cada um, em nome de Jesus Cristo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Livro de Hebreus, capítulo 12, verso 1 apenas. Repetindo, Hebreus 12, 1 somente. E diz assim a palavra do Senhor: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Os irmãos repetem 1, 2, 3 e já. Fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, soberano, eterno, sempre Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu Filho, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pelo seu amor que não tem fim, todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perdoa, Senhor, nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões, como diz o salmista. Contra ti somente pecamos e fazemos muitas vezes o que é mal perante os teus olhos. Mas que seja justo no teu falares e puro no teu julgares. Eis que iniquidade nós fomos formados e em pecado nos concebeu nossa mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto nos fazes conhecer a sabedoria. Lava-nos, Senhor, com ensopo e ficaremos mais alvos do que a neve. Cria, Senhor, em nós um coração puro, reto, firme. Não nos lance, Senhor, fora da tua presença e não retire de nós o seu divino, maravilhoso, majestoso Espírito Santo. Repreendemos no teu nome, no nome do teu Filho amado, o qual se dobra todo o joelho no céu, na terra e debaixo dela. Repreendemos toda seta maligna, dardo inflamado, potestade do mal, hoste espiritual da maldade e obra satânica. Repreendemos no nome que é sobre todo nome, que é do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se cai todo pecado, toda obra do mal, toda retaliação, em nome de Jesus. É o Senhor quem quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Nós aquietamos e sabemos que o Senhor é Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Senhor que levanta o caído, dá força ao fraco, que ajuda o órfão, a viúva e o estrangeiro necessitado. É o Senhor que ajuda cada um de nós. Fala conosco pela sua palavra. Venha, Senhor, corrigir, retarguir, instruir em justiça, que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Aqui, autor dos Hebreus. Portanto, a primeira coisa que fala no verso, quem tiver com a Bíblia aberta, portanto é uma conjunção, uma ligação que vai falar, é uma conclusão que fala no capítulo anterior. O capítulo anterior, do capítulo 12, é o capítulo 11, é a galeria dos heróis da fé. A galeria significa um museu, um memorial, significa algo que está ali, é umas 20 vezes falado, pela fé. Você vai ver que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e das próprias coisas que se esperam. Para você agradar a Deus, você tem que ter fé. Você vai ver que o salmista no Salmo 16, eu confio em ti, porque em ti espero.
você vai ver que confiar em Deus precisa ter fé. Você vai ver que Romanos 10:17 diz que a fé, a sorte, que a fé é por ouvir por tua palavra. Você vai ver que ele está falando que pela fé os mundos foram criados. Você vai ver que no capítulo 1 de Gênesis, haja luz e houve luz. Você vai ver que depois no Salmo 62, e disse Deus, 2 vezes ouvi, porque o poder convence a Deus. Você vai ver que o poder é pela palavra. Quando Deus diz, você vai ver que toda vez que você vai ver que Ele disse que faria, você tem que ter a palavra. Se nós temos a palavra, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quanto mais temos a palavra em nós, mais nós temos fé. Você vai ver que vou começar com 2 negativas, e vou falar 2 positivas, porque é assim que o Espírito Santo me impulsionou. Quando ouvimos a Deus, temos fé. Quando desobedecemos, não temos fé. Você vai ver que Adão e Eva, Deus fala para eles, não come do fruto, porque Deus trabalha com não. Muitas vezes o não é muito melhor que o sim. Você vai ver que Deus fala para Adão e Eva, não coma. Eu vou repetir de novo, que muitas vezes o não é melhor que o sim. Muitos de nós esperamos sim, 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 e Deus está falando não, não, não. O não muitas vezes é melhor que o sim. Aí, não coma. Você vê que eles comeram. Você vai entender que quando eles comem o fruto, você vê que não aparece na galeria da fé. Porque eles não tiveram fé. Estavam no paraíso e não tiveram fé. Muitas vezes nós estamos bem financeiramente, até espiritualmente, e deixamos de ter fé, porque pensamos só nas coisas daqui. Por isso que buscai primeiro o reino dos céus e a vossa justiça, e outras coisas, as demais coisas vos serão acrescentadas. Você vai ver que passa Nimrod passou o dilúvio de Noé, fala assim, eu nunca mais vou matar o homem com água. Dilúvio, nunca mais vou fazer isso. Aí Nimrod, que fala em 2 versículos, fala que é poderoso 3 vezes. Você não vai achar isso na Bíblia. Você vai ver que ele faz a torre de Babel. Levanta, porque ele não ouviu o que Deus tinha falado, que jamais mataria o homem. Eu coloquei 2 negativas. Agora eu vou falar de 2 positivas. Ou até 3, o que o Espírito Santo me impulsionar. Você vai ver que Abel e Caim. Abel alcançou o testemunho. Fé alcança testemunho. Toda vez que Deus fala, você vai orar e você lembra, porque o Senhor disse que faria. Quando você lembra que Deus vai fazer, fala, Senhor, é o Senhor que disse que vai fazer. Eu não posso, ninguém pode, mas o Senhor disse. Você vê que tudo começa num culto. Sacrifício e culto. Abel coloca o seu culto e Caim coloca o seu culto também. É um culto, não pode começar de qualquer maneira. Jamais nós poderemos começar um culto. Nós viemos aqui para cultuar aqui, não. Nós cultuamos em casa. Nós aprendemos a cultuar. Por que quando fala no Salmo 15, o verdadeiro cidadão dos céus, ele está falando, quem subirá no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aí ele vem falar, aquele que anda em sinceridade, aquele que pratica a justiça, aquele que fala verazmente segundo o seu coração. Quando somos sinceros com Deus, nós cultuamos no banheiro. Quando somos sinceros com Deus, cultuamos no trabalho. Quando somos sinceros com Deus, cultuamos na igreja e cultuamos na rua. Porque somos dependentes da graça dEle. Reconhecemos quando erramos. Reconhecemos quando temos atitudes erradas. E para nós é muito fácil pedir perdão para as pessoas e praticamente para Deus. Porque a unção em 10:27 de Isaías fala que despedaça o jugo. Nós não somos mais presos. Você vai ver que, portanto, é uma conjunção pela fé. Abel trouxe maior. Noé, divinamente ouvindo que faria o dilúvio, ele fez. E eu vou passar o portanto, porque se os irmãos que quiserem, o capítulo 11, ele é muito rico. Ele fala, pela fé passou o povo em seco. As pessoas já falaram isso, eu vou comentar isso, que o Espírito Santo me impele. Existe um vídeo que chama Êxodo Decodificado.
decodificado. Ele já ficou na National Geographic, Discovery Channel, em vários canais, que mostra que foi, verdadeiramente, o povo passou. Porque a pessoa fala que no Golfo de Suez, dava para passar assim. Você vai lá, existe baleia, tubarão, existe navios passando lá. E acharam, porque existe algo que chama a datação de carbono. Qualquer pessoa, tudo, existe carbono. Fizeram que acharam as rodas. Lá no Golfo de Suez, acharam as rodas, que são na época do Egito. Você vai na pirâmide, o selo de José está lá. E pela fé, no capítulo 11, está escrito tudo. Pela fé, alcançar o testemunho. Para concluir a parte do portanto, você vai ver que quando você tem fé, porque você lembra o que Deus faria, porque tudo começa com promessa. Promessa, processo e propósito. Eu vou repetir de novo. Promessa, processo e propósito. Eu vou repetir de novo. Promessa, processo e propósito. Quando você acredita que Deus vai fazer, você tem fé. E isso no mundo espiritual. Você cria testemunho. Testemunho, ele é vivo. Ele continua, é um memorial. Agora que eu vou chegar na cerne principal da mensagem, que diz assim, ó: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Agora que eu vou entrar no principal da mensagem, a nuvem de testemunha. Muitos de nós achamos que a nuvem de testemunha são as pessoas. Muitos de nós achamos que são as pessoas. Realmente é um pouco, uma parcela. Testemunha, porque o testemunho que você faz, onde você anda na igreja, onde você anda no trabalho, vale muito testemunho. Você vai ver que é algo que eu vou pregar só que o Espírito Santo me impele, é quando Deus se apresenta a Moisés. Antes tinha falado com Abraão, Isaac de uma maneira, mas quando ele se apresenta a Moisés é diferente. Moisés tira a sandália, porque aqui é terra santa. Ele fala: Moisés, do jeito que você andava, você não vai andar mais. É porque que Jesus quer lavar. E Pedro: não, lava todo o corpo, Senhor, lava tudo. Não, vou lavar só os pés, porque a palavra que tem falado, tem te lavado, significa lavar os pés. Santidade, a gente santifica hoje, passa amanhã. A santidade de ontem não vale para hoje, a gente santifica de novo. Aí você vai ver que, o que é letra, o que é, você vai ver que, como que é o nome de Deus. Deus, dos judeus, porque Jesus fala isso para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus, é YHWH. Você vai ver que o alfabeto hebraico tem na Bíblia Lamentações de Jeremias e Salmo 119, o maior salmo. Então, basicamente, a Bíblia ela é escrita em hebraica, ela é hebreu, é dos hebreus. Você vai ver que ele fala isso aí, ó, significa eu sou. Na verdade, não se fala, para nós é Yahvé ou Jeová. Não dá para falar, os judeus não conseguem falar essa palavra. Eu acho que alguns irmãos vão entender. Sabe como que eles vão falar? É um sopro, é como se fosse um vento. Eles não conseguem pronunciar o nome de Deus, porque é impronunciável o nome dele. Você vai ver que Deus está falando com Moisés, quando Moisés vem falar. Aí Jesus vem, e nos maiores capítulos da Bíblia, que são 71 versículos, no capítulo 6, que os fariseus estão discutindo com Jesus. E ele vai se pronunciar: eu sou. Aí ele vem com os 7 eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a videira verdadeira. Ele vem falando os 7 eu sou. Ele vai explicando: aquele que abriu o mar, esse aqui consegue andar por cima do mar. A palavra se fez carne e andou conosco. Quando João vem falar na primeira epístola dele, que nós testificamos, nós pegamos na palavra da vida, andou conosco. A gente imaginar que Deus mora lá no céu, porque existe 3 céus. Eu vou explicar para os irmãos isso que o Espírito Santo me explicou nessa madrugada. A nuvem testemunha é muito mais além do que as pessoas. Muito mais além. Na verdade, você vai entender que lá no céu, Deus mora no 3º céu.
Porque Paulo vai falar, a tua graça me basta, no capítulo 12, verso 10, quando ele vai falar isso, no terceiro céu onde Deus mora, que é inefável, que é ilícito falar aos homens, é difícil de entender o que está no terceiro céu. Por isso que muitos de nós só sentimos. Quando sentimos a graça de Deus, nós reconhecemos a presença dele. É diferente, você vai ver, e você vê que em 28:12 de Ezequiel, vai dizer, porque esse nome Lúcifer só tem na Vulgata Clementina, em hebraico é Reliel. Você vai ver que ele tinha, a roupa dele, só ele que tinha, é cheio de carbunco, ouro, esmeralda, topázio, e você vê que é o mais bonito de todo, a asa dele é diferente, e tem algo que fala que as obras dos tambores e dos pífaros estavam dentro dele no dia que ele foi criado. Os maiores estudiosos da Bíblia vão dizer que ele não andava com o tambor batendo, ele andava batendo, ele não fazia um som com o instrumento, quer dizer que quando ele andava, o som saía dele. Imagina alguém que fazia por si só, por dentro dele o som saía, alguém que era mais belo e mais inteligente. Mas quando houve corrupção nele, ele... Em 10:18 de Lucas, Jesus vai dizer: eu vi Satanás caindo como raio. Muita gente diz que é no dia que Peleg nasceu, em Gênesis, que a terra se repartiu. Muita gente diz isso, mas muitos dizem que não, foi quando ele caiu aqui que se repartiu, abriu os 5 continentes, e cada parceiro deles, anjos caídos, caiu em alguns continentes. Você vai ver que é diferente falar disso, porque eu estou no leque para entender a nuvem de testemunha. Você vai ver que toda vez existem 2 tribunais: tribunal de Deus, do mundo espiritual, e o tribunal da consciência. Você vai entender que Jó, quando Deus vai falar de Jó, existe uma aposta. Eu vou dizer dessa maneira, porque eu me apeguei dessa maneira: xadrez, rainha, rei, pedra branca, pedra preta, simples. Você vai ver que no terceiro céu ele não sobe mais, mas no segundo céu ele rodeia e passeia todo santo dia. E ele vai encontrar, e Deus faz aposta com os seus escolhidos. É uma aposta. Deus aposta em mim e aposta em você. Sabe o dia que você quer, o dia que você não quer, porque conhece o coração de cada pessoa. Deus conhece todas as coisas. Quando nós temos fé, nós agradamos Ele. Sem fé é impossível lhe agradar. Você vai ver, tem visto o meu servo Jó? Deus entra no mundo espiritual e no segundo céu e conversa com Satanás. O que está fazendo? Estou rodeando e passeando. Estou rodeando e passeando. É o que ele faz. Ele fica o dia inteiro. Nós precisamos dormir, precisamos comer. Ele não. Ele fica 24 horas, porque é tempo e eternidade. Ele fica 24 horas pensando no jeito de como vai nos derrubar. É o que ele faz, desde quando ele caiu aqui. E você vai ver que Deus aposta em Jó. Aí eu vou comentar rapidamente 4 características. E uma principal: sinceridade. Sinceridade. Nós conseguimos arrepender cada vez das nossas falhas quando somos sinceros com Deus e com nós mesmos e com as pessoas. Principalmente com nós mesmos, porque muitos de nós queremos nos enganar. E Ele faz isso. Como que Ele faz isso? Ele faz isso de uma maneira que a tentação de Jesus vai dizer isso: transforma essas pedras em pães. Você vai ver que obras da carne é sempre a mesma coisa. Você vai ver que foi pregado aqui ontem: ira, peleja, contenda, porfia, dissensão, inveja, glutonaria, bebedice, heresia, apostasia, sempre são as mesmas coisas, obras da carne. Transformar essa pedra em pão. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você vai ver que passa a segunda fase: se prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. Concupiscência dos olhos. Você vai ver que você vê e você querer ter, vê e querer ter, é concupiscência dos olhos. Você vai ver que quando ele chega na terceira fase, ele joga-te daqui abaixo, ele usa a própria palavra, porque depois que você acredita em Deus, em Jesus, e você começa a guardar a palavra para ter fé, o que ele vai fazer para mexer com a sua cabeça? Ele vai usar a própria palavra
para tirar a sua fé. Ué, mas você está vendo o que ele falou que ia fazer? Ele não vai, ó, se ele não está fazendo, que fé que é essa? Ele vai usar a própria palavra para mexer com a sua cabeça. Ele vai usar, vou repetir de novo, ele vai usar a própria palavra para mexer com a sua mente. E é isso que ele faz. Ele quer, João 10:10, ele veio para roubar, matar e destruir. Você vai ver que existe um momento que Zacarias capítulo 3, Josué, filho de Josadaque, não Josué, filho de Num, servo de Moisés. Ele chega, Josué chega no templo para servir a Deus. E quando ele chega para servir a Deus, vem Satanás e opor do seu lado. Agora que eu estou falando do tribunal, por isso que Paulo vai falar em Romanos, quem tentará? Porque a fome, o perigo, a espada, a nudez, porque ele vem o acusar. Quando Josué, filho de Josadaque, um sacerdote, ele veio, Satanás veio do lado. Fala, sua roupa está suja. Olha como que você está. Vem acusar, isso aí é capítulo 3 de Zacarias, está escrito lá. Aí você vai ver que Satanás veio ter com ele, veio um anjo também, porque a guerra espiritual acontece todo santo dia. Nós muitas vezes não percebemos que existe uma guerra fortíssima. Muitos de nós não percebemos porque a carne não deixa nós percebemos. A carne nunca deixa a gente perceber que existe uma guerra entre o bem e o mal, entre os anjos e o demônio, entre a carne e o espírito. Você vai ver que quando aparece o sacerdote Josué, aparece Satanás, mas só que o anjo também aparece. Aí na mesma hora, o anjo fala para Josué, eu vou tirar essa roupa suja, que não falte óleo pela sua cabeça, e vou colocar uma mitra. E fala da mitra, fala sobre o capacete da salvação. Você vai ver que existe uma guerra. Você vai entender que quando Daniel ele está orando, porque existe algo que pode ser 50 exércitos contra você. Se você tem um contato no seu quarto de fazer uma oração 3 vezes por dia, um devocional, se você tem isso aí, você tem tudo. Não precisa mais de nada. Se você tem intimidade com aquele que te criou, aquele intimidade com aquele que te formou, você tem tudo. Daniel, queriam frear Daniel, mas não tinha como frear Daniel. Você vai ver que com certeza, porque aquele que colocou as obras do tambor dos pífaros para se prostrar em Sadraque, Mesaque e Abednego, ele aparece, não aparece, ele só coloca para os inimigos de Daniel, porque na verdade, as pessoas muitas vezes que te odeiam, elas te amam. Quem te odeia não são as pessoas. A luta não é contra carne e sangue, a luta é contra ele, porque não nos vemos ele. Ele se esconde, muitas vezes ele faz o quê? Ele vem, ele parece que alguém joga pedra em você, mas é ele, não é a pessoa. Você vai ver que vai chegar no momento que eu vou falar sobre Paulo e Silas na prisão. Quando Paulo e Silas estavam pregando, foi por causa de um momento, mudou a vida de Paulo. De um momento. Você vê que a menina está perturbando. Esses são servos de Deus Altíssimo. Ela não estava mentindo, ela estava falando a verdade, porque Paulo e Silas eram servos de Deus Altíssimo, e ela estava falando a verdade. Você vai ver que Paulo foi lá e expulsou ela, expulsou o demônio dela. E quando expulsou o demônio dela, você vê que existe uma carreira proposta. Você vai ver que passou. Paulo, ele foi por causa disso, ele foi preso. Eu estou correndo com a mensagem, ele foi preso. Você vai ver que ele foi até Festo, ele foi até Félix, aí ele foi a Festo, ele foi a rei Agripa, ele foi ao imperador César. Foi uma fase, a carreira está proposta. Foi 4 pessoas, 2 governadores, um rei e um imperador, por causa de um demônio. Por causa de um demônio, você vê o que aconteceu com ele. Você vê que a carreira proposta, muitas vezes é difícil a gente entender. E eu vou concluir essa mensagem falando o que Paulo explica nas suas epístolas. Você vai ver que Paulo vai explicar em Romanos 5, para você entender a carreira proposta. A carreira proposta, você entender em Romanos 5, que você sempre, quando você servir a Deus e entender que existe uma guerra espiritual, você vai entender que a tribulação
vai acontecer. E a tribulação, ela produz um peso de glória eterno. A tribulação, cada vez que ela estiver, é para aumentar o nível da sua fé. Porque você vai ter experiência e você vai adquirir esperança. Porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração. Você vai entender, você não vai ver com o âmbito que são as pessoas te ofendendo, te atingindo. Você vai entender que é Deus te provando que existe uma promessa, o processo e o propósito. E qual que é o propósito? Você sempre tem esperança, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você vê que é uma parte de Romanos. Você vai entender que existe em Tessalônica. Em Tessalônica ele vai falar 5,17, se não me engano, orai sem cessar. Isso é uma das armas poderosas, a gente nunca parar de orar, sempre estar em oração. E quando acontecer algo que pode decepcionar, entristecer, em tudo dai graça, porque esta é vontade, ainda em Tessalonicenses. Você vai ver que em Coríntios ele faz um comentário, em tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Você vai ver que em Gálatas vai dizer que as obras da carne, ela não serve, porque Jesus vai falar, a carne para nada aproveita, mas as palavras que tenho falado são espírito e vida. Você vai ver que eu já comentei sobre obras da carne, porque o fruto do Espírito é mansidão, temperança. Você vai ver que Davi vai falar assim, o meu cálice transborda. Eu já comentei várias vezes isso, vou comentar, só que o Espírito Santo me impulsiona. Tudo nessa vida é um copo furado. Copo furado. Você coloca e vai. É seu tempo. Agora só existe algo que transborda, é a alegria da salvação. Davi fala, torna sempre a alegria da sua salvação. Porque você, a única coisa que dá alegria verdadeira é você sentir que o Espírito Santo está com você. Que você está sendo impulsionado, impelido, convencido, edificado, exortado com Ele. Isso é a melhor parte da vida. E eu vou concluir dizendo sobre Éfeso, a armadura de Deus. O capacete da salvação. Você, quando tem o capacete da salvação, é algo que liga na terra, liga no céu. Você está sabendo que você está com Ele e você faz uma reflexão todo santo dia. Tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, alguma virtude nisso nós refletimos, nisso nós pensamos, capacete da salvação. A couraça da justiça, você vai ver que quando você pratica justiça, você sabe que seu coração nunca dispara. Seu irmão vai falar, o que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Porque na verdade o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a gente tem que guardar na palavra, porque os sentimentos, você está aqui com Jesus, como que é isso? É irai-vos e não pequeis, não se ponha só sobre você coloca para Deus tudo, com orações, petições e ações de graça, porque Cristo virá guardar o seu coração. Você vai entender que seu coração está guardado, você não dispara. A coraça da justiça é porque o justo ele vive pela fé. Você vai ver que Abacuque vai falar assim, porquanto ainda que a figueira não floresça, não deu fruto na vide, produz oliveira minta, nos campos não produz mantimento, e nos currais não hajam vaca, eu me alegrarei em ti, porque você faz meus pés como os da corça. Você vai entender que não importa a circunstância, você sempre vai olhar para o alto, da onde virá seu socorro, o meu socorro vem lá de cima. Você viu o capacete da salvação, a couraça da justiça, lombos da verdade, cintos da verdade. Você não importa, mas eu vou perder muito dinheiro, eu vou perder amizade, eu vou perder isso, contando uma pequena mentira. Não importa, não diga mentira, sempre diga a verdade, fale verazmente segundo o seu coração, você entendeu? Tenha verdade. Você vê que João 17:17, santifica na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Você vai ver que capacete da salvação, couraça da justiça, cinto do lobo da verdade e escudo da fé. Porque a pior coisa, aqui, eu ia falar o verso 2 de Hebreus, e não vai dar tempo, essa mensagem já continua, é porque para nós é desprezar a afronta. Para nós, muitos de nós, o difícil é desprezar. Alguém vem em nós e fala uma coisa, a gente já quer retrucar já. A gente já quer falar de volta. Porque o ápice do evangelho é você dar o outro lado da face.
E muitos de nós perdemos nessa hora. O pastor fala assim: quando você não gosta de alguma coisa, não precisa demonstrar com sua cara não, que você fica assim, poxa, né? Às vezes aí fica com uma cara assim, e às vezes a gente não fala o que quer falar, mas a nossa face mostra que a gente quer falar alguma coisa. E isso é porque falta de perdão, falta de orar e jejuar, porque na verdade, se alguém falar alguma coisa, se eu estou cheio da graça, perdoar para mim é muito fácil. Mas se eu não estou orando em jejum, aí a prova me pega no contrapé. Pega no contrapé e eu... quase Hulk, né? Então, na verdade, aí você tem que fazer o quê? Tem que orar. Às vezes você tem que pedir perdão para Deus, para você mesmo ter perdoado alguém, por ter desprezado a afronta, e chegando a pessoa: me perdoe, por favor. Então, e muitas vezes começa como? Com uma seta maligna inflamado. E por isso que você, ouvindo a palavra todo dia, você vai ter o quê? Escudo da fé. Você tem um escudo da fé, você consegue apagar os dardos inflamados e setas malignas muito fácil. Tendo fé, pela fé você consegue. E a espada do Espírito. Espada do Espírito, você vê que se você afia ela todo santo dia, meditando de dia e de noite, Salmo 1, medita de dia e de noite. Quando vem algo acontecer, você faz igual Jesus no deserto. Satanás veio, espada. Satanás veio, espada. Satanás veio, espada de novo. Você vai fazer o quê? Espada. E com isso, com a espada você faz o quê? Você fica calçado na preparação do Evangelho da Paz. Você consegue fazer o quê? Você consegue que seus passos sempre vão ser evangelizar. Sempre vai falar de quem? Daquele que pode nos salvar, nos libertar, nos transformar e nos curar. Essa mensagem continua outro dia. Eu agradeço por dar em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Aleluia. Nós podemos meditar o Senhor. Jesus serve de verdade. Você começa a dar testemunho. E você não pode perder isso, porque a sua vida, o que você faz, o que você fala, serve de exemplo.